Esta semana marcou o terceiro aniversário da invasão russa em larga escala da Ucrânia. Durante este período, o país não só sofreu enormes perdas, mas também demonstrou uma força de espírito e coesão indomáveis. A guerra mudou a vida de milhões de pessoas e colocou em jogo o futuro não apenas da Ucrânia, mas de todo o mundo. Nosso resumo contém os principais acontecimentos e conquistas destes 3 anos de luta pela independência. No estúdio, Dina Chetvertak, saudações. No terceiro aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os líderes mundiais e representantes da União Europeia chegaram em Kiev. Entre eles estavam as delegações da Letônia, Lituânia, Estônia, Espanha, Canadá, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, bem como o secretário-geral da OSCE, o ministro dos Assuntos Europeus da França e os chefes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Apesar do alarme aéreo, a cúpula Apoia a Ucrânia aconteceu em Kiev. Além disso, representantes de outros 24 países participaram via ligação de vídeo. O tema central do fórum foi a segurança da Ucrânia e o futuro da segurança coletiva. A Ucrânia está interessada em negociações de paz com a participação dos Estados Unidos e da Europa, disse o presidente Volodymyr Zelensky numa reunião com os líderes dos países do G7. No terceiro aniversário da invasão, os líderes do G7 discutiram o futuro formato das negociações de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também participou da reunião online. Zelensky enfatizou a importância do apoio americano e disse que as negociações entre Kiev e Washington já estão em andamento. A reunião dos líderes do G7 ocorreu em formato de videoconferência. Além de Zelensky, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, bem como os chefes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa, participaram da reunião. O presidente francês Emmanuel Macron e Donald Trump falaram na Casa Branca, onde tiveram uma reunião bilateral. Trump disse que está pronto para se reunir com Zelensky na próxima semana para assinar o acordo sobre minerais. Ele também enfatizou que apoia a Ucrânia mais do que qualquer outra pessoa antes. Macron disse que a França está pronta para fornecer garantias de segurança à Ucrânia, incluindo o envio de tropas de manutenção da paz, juntamente com o Reino Unido. De acordo com os resultados das negociações, Zelensky expressou esperança no fim da guerra este ano, desde que sejam fornecidas garantias de segurança confiáveis. Há 3 anos, a Ucrânia luta contra o agressor russo, que desencadeou uma guerra sangrenta. Durante este período, o país multiplicou a produção e lançou novos tipos de armas. Por exemplo, drones que podem percorrer milhares de quilômetros. A Ucrânia está atingindo as refinarias de petróleo russas para que o agressor não tenha nada para reabastecer os bombardeios que atacam a pacífica Ucrânia. Assim, no dia 20 de fevereiro, as forças de defesa da Ucrânia lançaram um ataque contra a estação de bombeamento de petróleo em Novovelitkovsk, em Krasnodar, na Rússia, confirmado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Essa estação é uma das peças-chave da cadeia logística de abastecimento do exército russo, atendendo ao oleoduto Tikhoretsk-Novorossiysk 2. Como resultado do ataque, a instalação ficou totalmente sem energia e a transferência de petróleo foi interrompida. Nos próximos meses, devido às sanções dos parceiros de Kiev e dos ataques de drones ucranianos nas refinarias russas, o país agressor poderá reduzir significativamente sua produção de petróleo, escreve a Reuters. Em 2024, os volumes de processamento de petróleo na Rússia caíram para o mínimo dos últimos 12 anos e em um ano, segundo cálculos da Reuters. As refinarias russas perderam 13% de sua capacidade devido às paralisações provocadas pelos ataques de drones. Durante todo o ano de 2024, a indústria de refinamento de petróleo da Rússia esteve em chamas.
As perdas foram colossais, levando à paralisação de instalações inteiras, interrompendo a venda de gasolina, afetando as cadeias de fornecimento e causando bilhões em prejuízos para o Kremlin. A refinaria de petróleo de Omsk, com capacidade para processar 22 milhões de toneladas de petróleo por ano, é a maior da Rússia. Após o ataque de agosto de 2024, cerca de metade de sua capacidade foi comprometida. A refinaria de Ryazan suspendeu suas operações após um ataque de drones em 24 de janeiro de 2025. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que, na madrugada de 2025, 11 de fevereiro, atingiu uma refinaria na região de Saratov, que produz mais de 20 tipos de derivados de petróleo e está diretamente envolvida no abastecimento do exército russo. Esses ataques têm ocorrido de forma sistemática desde o início do ano, com uma frequência muito maior do que em 2024. Comparados a 2023, são significativamente mais coordenados e estratégicos. De acordo com a Reuters, os ataques a refinarias russas já colocaram 10% da capacidade de refino do país fora de operação. Especialistas apontam que esses ataques funcionam como as sanções mais eficazes contra Moscou. A queda na produção levou as autoridades russas a proibir a exportação de gasolina por 6 meses. Como resultado, os preços do diesel e da gasolina dispararam. Os ataques às refinarias não prejudicam apenas a logística militar, mas também afetam as empresas de energia russas como um todo e, assim, toda a economia do país agressor. Durante todo o período de ataques bem-sucedidos às refinarias de petróleo da Federação Russa, até 16% do total das refinarias do país foram desativadas ou sofreram danos graves, de acordo com fontes ocidentais. Isso representa prejuízos colossais para o orçamento russo. Além disso, vale ressaltar que esses ataques comprometem significativamente a logística do exército de ocupação russo. A redução do preço do petróleo para $45 por barril pode forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações, afirmou Keith Kellogg, representante especial do presidente do Zbiawa para assuntos da Ucrânia e da Rússia. Além disso, sanções mais rígidas contra a indústria petrolífera russa servirão como um instrumento adicional de pressão sobre o país agressor. A tentativa de Putin de apresentar a queda dos preços do petróleo como contrária aos interesses dos ICMEX revela seu temor sobre o impacto potencial que essa política pode causar à Rússia. Ele busca convencer Trump a desistir dessas propostas sem, no entanto, ceder às exigências urgentes do presidente americano por negociações substanciais para encerrar a guerra. Trecho do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. O governo da Rússia já foi forçado a recorrer a medidas impopulares, como a imposição de uma proibição temporária à exportação de combustíveis e lubrificantes, além do aumento da importação de combustível. Os mais recentes ataques a instalações energéticas russas revelaram novas capacidades dos drones ucranianos. Agora, eles podem atingir alvos a mais de 1.000 quilômetros de distância. Estamos falando de ataques contra depósitos de petróleo dentro do território da Federação Russa, com uma distância de impacto superior a 1.000 quilômetros, o que comprova as novas capacidades dos veículos aéreos não tripulados ucranianos. Dou alguns exemplos. Os últimos ataques atingiram depósitos de petróleo na região de Leningrado, incluindo a refinaria de petróleo de Ust-Luga. Após os ataques dos drones da Diretoria-Geral de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia contra essa refinaria, os processos de produção foram temporariamente suspensos, segundo fontes russas. As refinarias de petróleo do país agressor são alvos legítimos para a de Ucrânia, e os ataques contra elas continuarão, afirmou o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Os ataques contra instalações militares no território inimigo continuam a aumentar. Unidades militares, arsenais, depósitos de armazenamento, fábricas do complexo industrial militar, refinarias de petróleo que abastecem o exército russo e outros alvos continuarão a ser atacados enquanto a agressão de Moscou contra o nosso país persistir.
O alcance dos ataques Deep Strike dentro do território da Rússia já atingiu 1.700 quilômetros. Estamos preparando novos meios de longo alcance e eles serão utilizados. Oleksandr Syrski, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Facebook. Oleksandr Syrski destacou que, ao longo do último ano, 377 alvos militares na Federação Russa foram atingidos com sucesso em ataques coordenados. Devido aos bombardeios regulares, a Rússia tem transferido sistemas de defesa aérea do território ocupado da Crimeia para o interior do país, segundo relatos de agentes do movimento Atesh. Parte dos complexos de mísseis antiaéreos, incluindo as unidades da 31ª Divisão de Defesa Aérea, já está sendo realocada da península para novas posições. Mas especialistas acreditam que as Forças Armadas da Ucrânia também poderão atingir esses sistemas de defesa. Além disso, a Rússia enfrenta dificuldades para restaurar esses sistemas, devido à falta de componentes, resultado das sanções ocidentais. A recuperação do próprio sistema de defesa aérea, caso seja danificado ou comprometido, exige um tempo considerável, sem mencionar que nem sempre eles possuem os componentes necessários. Há muitos alvos estratégicos a serem atacados que não se limitam apenas à infraestrutura energética. Refinarias de petróleo, terminais de armazenamento de combustíveis, infraestrutura logística, aeródromos e instalações de base para diversos equipamentos. Os drones seriam suficientes para atingir todos esses alvos. Na produção de drones FPV, a Ucrânia superou a Rússia e está aumentando sua fabricação. Em 2024, mais de 250 novos modelos de drones de diferentes tipos e finalidades foram introduzidos nas unidades das Forças Armadas da Ucrânia. No setor de drones, em um período de 1 a 3 meses, a eficácia de um modelo ou outro diminui. É necessário buscar novas maneiras de manter a eficácia. O duelo tecnológico entre fabricantes de drones e sistemas de guerra eletrônica ilustra bem essa dinâmica. Ivan Havrilyuk, primeiro vice-ministro da Defesa da Ucrânia, general-tenente em entrevista ao portal Ukrinform. Uma das principais direções de trabalho do Ministério da Defesa da Ucrânia em 2025 será o desenvolvimento de novos sistemas de armamento de longo alcance capazes de atingir alvos inimigos a distâncias máximas com alta precisão. Isso deve enfraquecer significativamente o potencial militar da Rússia. Victoria Smirnova, para o canal Freedom. Os soldados de infantaria da 43ª Brigada Mecanizada Separada estão há quase 2 anos contendo os ocupantes russos em uma das frentes mais difíceis, a de Kupiansk. Apesar do intenso fogo inimigo, dos ataques das bombas planadoras, da artilharia e dos drones FPV, os combatentes mantêm a posição e destroem os invasores. Nossos correspondentes visitaram as posições da brigada e o posto de comando, de onde se coordenam e controlam as forças de defesa. Veja a reportagem de Natália Belokudra sobre a integração das diversas unidades da brigada, o repelimento dos ataques russos e os talismãs de combate que os soldados guardam em seus coletes à prova de balas. Fogo! O exército russo intensificou seus esforços na direção de Kupiansk. Os ocupantes russos tentam romper a defesa das forças de defesa da Ucrânia, mas os defensores ucranianos contêm o avanço e impedem que o inimigo conquiste o território, enfrentando dezenas de confrontos diários. Eles avançam e não param. Chegam de quadriciclos, a pé, em grupos de 2 ou 5, às vezes durante o dia inteiro e até à noite. Mas nós revidamos. Volodymyr, de 25 anos, defende a terra ucraniana há 5 anos. É natural da região de Vinnytsia, vem de uma família de militares, formou-se na Universidade de Tropas Terrestres e, por sorte, foi designado para a 92ª Brigada, onde comandou uma companhia de assalto. Durante a contraofensiva ucraniana, no outono de 2022, chegou até Dvorechna, na região de Kupiansk. Depois, transferiu-se para a 43ª Brigada e continuou servindo nessa direção. O mais importante é não demonstrar fraqueza e definir as tarefas com confiança, mostrando pelo próprio exemplo como elas são feitas. Defender a Ucrânia aqui é uma tarefa ininterrupta. O comandante revela que, como amuleto da sorte, carrega desenhos infantis em seu colete à prova de balas. Já está tudo muito desgastado.
Anos atrás, crianças da minha escola do vilarejo Juravne, na região de Vinícius, enviavam-nos desenhos. Inclusive, recebi uma carta de um vizinho. Escrevo esta carta para agradecer pela coragem e resiliência, por proteger nossa Ucrânia do inimigo. Mikhailo serve na brigada há 1 ano e meio. Ele é oficial de logística e também supervisiona os artilheiros. Em tempos de paz, sua profissão era outra. Trabalhava como representante de vendas, mas diante da guerra teve que se reinventar. Agora, orienta os recrutas, compartilha experiências e fortalece moralmente os defensores antes do combate. Aqui é preciso conversar com cada um, entender por que tem medo e canalizar esse temor para o trabalho. Todos têm medo, mas é preciso perceber que o medo não é o principal. O essencial é a nossa vitória. Reconquistar os territórios e proteger os civis que estão conosco. Fogo! Восстановить установка! Restaurar a máquina! O sargento com o apelido Ptak lembra, em 24 de fevereiro de 2022, após encerrar seu último turno numa mina na região de Dnipro, ele foi para o fronte como voluntário. Diz que naquela época, as forças de defesa da Ucrânia não tinham vantagem nem no céu, nem em sistemas de defesa aérea, mas resistimos e hoje repelimos com força os ocupantes russos utilizando equipamentos estrangeiros e drones. A tática mudou. Se compararmos com o início da guerra em larga escala, quando os russos avançavam em colunas e eram incinerados em campo aberto, hoje os sistemas de drones transformaram o jogo. Esse é um novo caminho que o Estado deve desenvolver. Quanto mais avançados forem os sistemas de drones, melhor para o efetivo e para toda a Ucrânia. A situação na direção de Kupiansk permanece difícil. Apesar dos constantes ataques do inimigo, os combatentes da 43ª Brigada Mecanizada Separada continuam cumprindo suas missões, demonstrando um espírito inabalável e resiliência, mesmo nas condições mais adversas. Natália Belokudria, Andriy Domovoy, da região de Kharkiv, para o canal Freedom. Obrigado por assistir. Precisamos do seu apoio. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, o ATV Português, onde tem sempre informações atualizadas e relevantes sobre os acontecimentos na Ucrânia. Até mais, glória à Ucrânia, glória aos heróis.